Seguindo em diante nas técnicas de extração, agora nós vamos focar em técnicas que utilizam como princípio a adsorção dos analitos. E essas técnicas são duas: a extração em fase sólida e a microextração em fase sólida. Vamos entender um pouco qual é o princípio da extração por adsorção. A extração por adsorção tem como princípio geral a capacidade de que algumas matrizes sólidas têm em serem capazes de interagir quimicamente com substâncias químicas, fazendo com que elas fiquem aderidas na sua superfície. Esse exemplo mostrado demonstra um pouco de como isso acontece. Essa estrutura verde representa o sólido poroso, que tem capacidade adsorvente, e em seguida a amostra contendo o analito de interesse, que está marcado em vermelho, é colocada em contato com essa matriz adsorvente. A amostra irá passar por entre os poros do material e o analito vai ficar retido. Essa retenção pode depois ser revertida quando você adiciona um novo solvente, um novo reagente, capaz de deslocar essa retenção do analito na matriz porosa. As substâncias podem ficar adsorvidas na superfície dos materiais por dois princípios básicos diferentes. O primeiro é o princípio da fissorção. Nesse princípio, o analito vai fazer reações intermoleculares fracas, como as forças de Van der Waals, interação de polo, ligações de hidrogênio, e a quimisorção acontece quando o analito interage de forma covalente com a superfície adsorvente. Ambas as situações podem ser aplicadas para as análises toxicológicas, mas a mais comum são as interações por fissorção, porque elas são mais facilmente quebráveis para que eu consiga recuperar o analito. Existem diversos materiais disponíveis na natureza ou produzidos em laboratório que têm a capacidade de adsorver substâncias químicas diferentes. Aqui eu vou trazer para vocês alguns dos mais utilizados em análises toxicológicas. O primeiro é o carvão, também chamado de carvão ativado. O carvão ativado é um produto natural que possui na sua estrutura, conforme mostrado nessa imagem, sulcos, nos quais as substâncias químicas, principalmente substâncias químicas orgânicas e gases, conseguem ficar retidos temporariamente. Durante muito tempo, o carvão foi amplamente utilizado como técnica de extração. Entretanto, não é uma técnica extremamente seletiva. É uma técnica que muitas vezes não é adequada para determinadas análises. Assim, hoje em dia ele está um pouco em desuso. Ainda tem técnicas que utilizam, mas em comparação com antigamente diminuiu bastante. O carvão ainda é bastante utilizado em análises toxicológicas, mas hoje não com o objetivo de extrair analitos, mas sim com o objetivo de purificar a amostra. Um exemplo importante é quando a amostra tem uma grande quantidade de pigmentos que podem atrapalhar a realização do exame. Por exemplo, existem análises em que a gente pode determinar a concentração de nitrato em alimentos de origem vegetal, como o coentro, como a cebola, como a salsinha. E alguns desses materiais, como a gente consegue perceber, são verdes, portanto contém clorofila, um pigmento responsável pela coloração específica dessas plantas. Como algumas técnicas laboratoriais são técnicas por espectrofotometria, a presença de pigmentos é um interferente importante. Assim, nós podemos adicionar a amostra ao extrato vegetal carvão ativado. Esse material fica sob agitação durante um período de tempo e, em seguida, o material ele é centrifugado. Todo aquele pigmento vai ser adsorvido na superfície do carvão e, após centrifugação, o sobrenadante é transferido para um novo frasco. Essa é a principal aplicação do carvão hoje no preparo de amostras de análises toxicológicas. Mas lembre que ele também pode ser utilizado em algumas técnicas
de extração do próprio analito, da transferência desse analito para um outro solvente mais adequado à aplicação nas análises. Um outro grupo de adsorventes são os adsorventes inorgânicos, como é o caso aqui da sílica e também da alumina. Eles normalmente podem estar aplicados em matrizes inertes, como microesferas, como placas de própria sílica mesmo, e os grupos funcionais da sílica ficam disponíveis. E o terceiro grupo são os materiais adsorventes poliméricos. Então, esses materiais poliméricos são bastante utilizados em análises toxicológicas porque eles têm características físico-químicas otimizadas para a utilização para esse propósito. Além disso, os kits comerciais disponíveis atualmente normalmente são produzidos utilizando um ou mais tipos de polímeros. Assim como nós determinamos lá nas técnicas de extração por partição uma constante, que lá a gente chamou de constante de distribuição, aqui nós também vamos ter o cálculo de uma constante que vai medir a capacidade adsortiva do material que nós estamos utilizando. Isso é o que a gente chama de constante ou coeficiente de adsorção. E basicamente ele é calculado pela relação entre a concentração de analito que fica adsorvida no material em relação à concentração total de analito presente na amostra. Quanto mais próximo de 1 for esse coeficiente ou essa constante, melhor, ou seja, maior a capacidade de adsorção do material. Lembrando que aqui também nós temos técnicas que são exaustivas, ou seja, terão valores de coeficiente de adsorção próximos de 1, mas nós também temos técnicas de adsorção que são não exaustivas, ou seja, esse coeficiente vai ser um número bem mais baixo. Tá? O importante é que a gente conheça a característica de poder adsortivo da técnica que a gente escolher para saber se ela é adequada para a nossa necessidade e para saber como interpretar o resultado. Existem várias maneiras diferentes de se realizar a extração em fase sólida. Existem materiais de extração em que você compra partículas sólidas, como é o caso do carvão e outros materiais semelhantes, e você mistura na amostra, centrifuga e aquele precipitado é utilizado como fonte da amostra, que ficou adsorvida, você força ao desligamento do analito depois, mas essas técnicas não são tão comuns quanto as técnicas em cartucho, que também a gente chama isso de matriz empacotada, tá? Vocês vão encontrar com esse termo de adsorvente empacotado, matriz empacotada, tá? Isso basicamente significa que eu vou ter a substância adsorvente em um empacotamento na forma de um cartucho, como está mostrado na imagem para vocês. Então, esse cartucho aqui, por exemplo, ele representa uma estrutura plástica que nessa região branca está o material adsorvente. Então, a gente consegue adicionar a amostra aqui e o processo de adsorção vai acontecer nessa região. Ao final do processo, o analito que ficou adsorvido vai ser desligado da minha matriz adsortiva e vai ser coletado em um tubo que fica aqui embaixo. Lembrando que, para essas técnicas, utilizando cartuchos, nós podemos utilizar vários materiais adsorventes diferentes de acordo com a nossa necessidade. Podem ser adsorventes inorgânicos, podem ser adsorventes poliméricos, podem ser adsorventes específicos para grupos químicos específicos. E além disso, existe a possibilidade de você ter equipamentos ou sistemas que facilitem o processo, tanto com o objetivo de aumentar o volume de material analisado, né, o número de amostras analisadas por período de tempo, quanto também para padronizar o processo e torná-lo mais reprodutível. A técnica de extração em fase sólida é essa técnica em que nós utilizamos os cartuchos e a nossa amostra vai passar pelo cartucho adsorvente, o analito vai ficar retido temporariamente e depois ele vai ser liberado com reagentes auxiliares. Tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre esse processo, como fazer o passo a passo
E, inclusive, na nossa próxima aula prática, eu vou mostrar para vocês um cartucho de SPE, né, de extração em fase sólida, para que a gente possa compreender um pouco melhor como esse processo acontece. A extração em fase sólida ela tem várias vantagens, como o uso de um pequeno volume de solvente em comparação à extração líquido-líquido tradicional. O volume de solvente é muito baixo, pouco manuseio da amostra, geralmente a gente realiza poucos passos para fazer uma extração em fase sólida. Como não tem duas fases líquidas diferentes, não vai formar emulsão. É uma técnica muito fácil de automatizar, existem vários equipamentos disponíveis no mercado em que a gente consegue automatizar isso, um baixo consumo de vidrarias e um menor custo de mão de obra, porque existe um número menor de passos manuais em comparação com outras técnicas de processamento. Desvantagens, como existem vários materiais adsortivos diferentes, é um pouco mais difícil otimizar, você precisa fazer um estudo de validação bem feito para que aquele processo de extração esteja muito bem fundamentado e que a qualidade dele esteja garantida. Além disso, apesar de ser um processo relativamente rápido, ainda assim ele tem muitos passos manuais. A gente faz vários processos. Em comparação com outras técnicas, realmente é mais simples, mas ainda assim é uma técnica que tem muitos passos manuais e, por fim, acrescenta custo, porque você compra cada cartucho individualmente para cada amostra. Então você acaba aumentando o custo relacionado à realização daquele exame. Para que a gente consiga compreender um pouco melhor o processo de extração em fase sólida, esse fluxograma mostra como o passo a passo é realizado. Na primeira etapa, existe o condicionamento do dispositivo de extração, ou seja, aquele cartucho vai ser banhado com um determinado solvente, um determinado reagente, que vai umidificá-lo e que vai torná-lo mais receptivo a receber a amostra. Em seguida, você faz a adição da amostra. Que a gente chama isso de eluição. A amostra ela vai atravessar a minha matriz adsorvente e o meu analito vai ficar retido. Os demais componentes, ou pelo menos a grande parte dos demais componentes, vai ser eliminada. Nesse momento, o que acontece é que o meu analito, junto com algumas impurezas, estão retidos na minha membrana adsortiva, ou seja, o meu analito está ali retido. Eu preciso recuperá-lo agora e transportá-lo para uma matriz, para um reagente mais adequado para a análise. Então, essas duas últimas etapas, a 3 e a 4, tem esse processo. Na etapa 3, a gente faz a lavagem do material adsorvente para garantir que os reagentes interferentes, né, os componentes da matriz interferentes, vão ser removidos, vão ser lavados e que somente o meu analito vai ficar retido ali. E, por fim, nós utilizamos um reagente desortivo. O que é um reagente desortivo? É aquele que vai ter a capacidade de desligar essa interação entre analito e matriz adsorvente. Então, eu faço uma primeira ligação temporária, mas ao final do processo eu tenho que desligar isso para que o meu analito caia e seja coletado no recipiente aonde ele vai ser direcionado para a análise laboratorial propriamente dita. Ilustrando um pouco melhor esse processo, nós temos a primeira etapa, que é a etapa de condicionamento do cartucho. Então aqui eu coloco um reagente condicionante, que geralmente vem junto com os kits, ou que você pode preparar em laboratório. Vai depender muito do tipo de matriz que você está utilizando. Quando eu digo matriz, eu me refiro ao material adsorvente, tá? Em seguida, eu vou fazer a percolação da amostra. Então, a amostra vai entrar aqui por cima do cartucho e ela vai atravessar. Ela vai, como esse é um cartucho poroso, ela vai pelos poros, ela vai descendo aqui em contato com a matriz. Algumas substâncias vão ficar retidas, que no caso eu tenho o meu analito, que é a molécula vermelha, e eu tenho esses interferentes que também ficam retidos. E esses outros componentes da amostra vão ser descartados. Em seguida, eu faço a lavagem da minha coluna, a lavagem do meu cartucho. Essa lavagem tem o objetivo de remover interferentes que podem atrapalhar mais à frente.
E, por fim, a minha substância que ficou retida dentro da minha malha, do meu cartucho de adsorvente, vai ser eluída utilizando solventes dessorvantes. Lembrando que dessorvante é aquele componente, aquele reagente que vai deslocar a interação, vai desfazer essa interação entre o cartucho e o analito. Em relação aos tipos de extração em fase sólida, nós temos algumas classificações baseadas no tipo de matriz adsorvente e no tipo de analito que costuma ser extraído nessas técnicas. A primeira é a SPE de fase normal. Na SPE de fase normal, o material adsorvente possui grupos funcionais polares em uma matriz polar. O mais comum é a matriz de sílica, a matriz de alumina e também a matriz chamada de silicato de magnésio. Tá? Como a gente consegue observar, são matrizes polares. Ó. A gente tem grupos polares aqui, certo? Ele vai fazer essa presença desses átomos de oxigênio, essas hidroxilas também, vai facilitar com que os analitos interajam por meio de ligações de hidrogênio, que antigamente a gente chamava de pontes de hidrogênio, mas esse é um termo errado, tá bom? O termo correto é ligação de hidrogênio. Assim, como essa superfície adsorvente vai fazer interações do tipo de ligação de hidrogênio, ela vai ser importante na extração de compostos que consigam interagir dessa forma, logo compostos polares. Quando eu preciso fazer a extração de um analito com alta polaridade, eu posso utilizar a SPE de fase normal. Após esse analito ficar retido por ligação de hidrogênio com a minha fase extratora, eu preciso utilizar um solvente, na verdade um dessorvente, né? Uma substância que vai remover o analito da minha matriz adsorvente. E para esse caso da SPE de fase normal, nós utilizamos um solvente com grande força iônica. Basicamente, vão ser sais inorgânicos, soluções de sais inorgânicos, que sejam capazes de alterar o equilíbrio iônico daquele ambiente, forçando com que essas ligações de hidrogênio se quebrem. Assim, o meu analito ele vai se dissolver, né, vai se soltar da matriz de adsorção e vai ser carreado por esse meu solvente. Além disso, nós temos outras técnicas de extração em fase sólida. A mais comumente utilizada nas técnicas de análise toxicológicas é a SPE de fase reversa, que ela é basicamente o oposto daquela que nós acabamos de falar. Na fase direta, nós temos uma matriz adsorvente polar e uma adsorção de moléculas polares. Aqui na fase reversa é o oposto. Nós temos fases extratoras apolares e elas vão interagir com substâncias também apolares, por meio de forças de Van der Waals. Após essa interação, nós fazemos a remoção desse material utilizando solventes também apolares. Então, se você observar, é o exato oposto daquele outro. Essa técnica é uma técnica bastante comum e bastante utilizada em análises toxicológicas por conta do tipo de analito que normalmente nós precisamos analisar, que são normalmente, a grande maioria das situações, são moléculas orgânicas não proteicas. Então, são fármacos, são toxinas que têm uma estrutura, uma cadeia apolar relativamente grande. Além da SPE de fase direta e de fase reversa, nós temos a SPE de troca iônica, em que eu vou ter um polímero ou uma sílica com grupos funcionais polares na superfície. E aqui o analito vai interagir por meio de interações dipolares. E após a interação, eu libero o meu analito utilizando soluções ácidas ou soluções alcalinas, a depender do tipo de analito necessário. Então, basicamente, eu vou fazer uma interação dipolo, né? E após essa interação com a matriz adsorvente acontecer, eu libero o meu analito, eu recupero o meu analito com solventes que vão forçar a quebra dessa ligação
dipolar. Nós temos SPE de extração mista, em que 2 ou mais tipos de materiais adsorventes vão ser utilizados. Esse tipo de SPE é bastante importante na análise toxicológica sistemática. Lembra da análise toxicológica sistemática? Que é aquele processo em que eu não conheço bem o meu analito, não sei direito qual analito eu estou buscando na amostra, mas então eu preciso fazer uma técnica que seja capaz de avaliar vários tipos de analito ao mesmo tempo. Então eu faço técnicas de triagem seguidas de técnicas confirmatórias. Então, nesse caso em que eu não tenho uma boa ideia, uma boa suspeita de qual seja o agente que eu esteja buscando na amostra, é legal fazer uma extração mista, porque eu vou estar, ao mesmo tempo, extraindo substâncias polares, substâncias apolares, substâncias iônicas ou não. E, por fim, nós temos a SPE utilizando polímeros impressos molecularmente. Gente, essa técnica é a mais refinada de todas elas, porque nela você vai desenhar em laboratório um polímero que vai interagir especificamente com o seu analito de interesse. Então, por exemplo, se eu quero extrair a aflatoxina de um determinado alimento por meio de uma SPE, eu vou desenvolver um polímero que vai ter uma ligação química específica com a aflatoxina que eu quero extrair. Então, é uma forma muito mais específica para se fazer a extração em fase sólida. Lembrando mais uma vez que nem sempre especificidade é uma coisa boa nesse exemplo. Porque se eu tenho 10 analitos no meu laboratório, eu ia precisar de 10 tipos de extração diferentes. Porque cada uma só vai ser capaz de extrair um analito específico. Então isso não é muito custo efetivo para o laboratório. Acaba aumentando muito mais o custo de realização do exame, porque eu vou precisar comprar equipamentos ou de sistemas específicos para a extração de cada analito que eu tiver que analisar no meu laboratório. Tá bom? Então, realmente, essa técnica de polímeros impressos molecularmente, ela é pouco utilizada, não porque ela não seja eficaz, mas porque ela tem um custo elevado. Normalmente, elas são utilizadas no ambiente da pesquisa quando eu já sei exatamente o que eu quero buscar. E quando eu só vou buscar aquele analito específico para o ambiente da pesquisa. Mas para laboratório de toxicologia com função diagnóstica, não é uma técnica muito eficiente do ponto de vista de custo. Essa grande tabela, que está disponível no capítulo que eu enviei para vocês, junto com essa aula, dá um resumão sobre os tipos de SPE. Então, nós temos a SPE de fase normal ou fase direta, em que eu vou ter, na minha fase extratora, substâncias polares, como a sílica gel, a alumina e o silicato de magnésio, que tem um nome comercial de Florizil. E ela vai ser capaz de extrair compostos polares, tá? Como álcoois, aldeídos, compostos fenólicos, nitrocompostos e corantes. A SPE de fase reversa, ela vai ter utilização de substâncias apolares como extratoras. Então, aqui, a minha fase extratora sólida, ela é uma fase extratora apolar e que, dependendo da apolaridade, ela vai ser capaz de extrair substâncias moderadamente apolares e até moderadamente polares também, ou apenas substâncias mais realmente apolares. Se a gente comparar, gente, octil C8 e octadecil C18, esse número 8 representa que essa molécula ela é composta por uma cadeia lateral de hidrocarbonetos de 8 carbonos. Então, é um hidrocarboneto com 8 carbonos, enquanto que o octadecil é um hidrocarboneto com 18 carbonos. Então, a gente já sabe aqui que a C18 tem um grau de apolaridade maior do que a C8. Assim, esse material de adsorção ele é um material capaz de extrair analitos muito mais polares do que esse aqui de cima. Tá bom? Nós vamos falar bastante, principalmente sobre C18, na próxima aula, quando a gente estiver falando sobre métodos analíticos, porque a C18, essa molécula, ela é bastante utilizada nas colunas cromatográficas de HPLC. Seguindo em frente, nós temos as extrações em SPE por troca iônica, em que a gente vai ter
materiais adsorventes capazes de extrair compostos catiônicos e outros materiais adsorventes capazes de extrair compostos aniônicos. Então, em geral, se o laboratório quer utilizar um SPE de troca iônica, ele vai precisar comprar duas, uma para cátions e uma para ânions. Ok? Seguindo em diante, nós temos a SPE de fase mista, e aqui nós temos a possibilidade de extrair substâncias com características mais específicas, né, ou mais variadas. E, por fim, nós temos os polímeros impressos molecularmente, que não tem como a gente dizer quais são os polímeros que vão estar presentes na fase extratora, porque ela vai variar analito a analito. Cada analito vai ter um específico. Então, dessa forma, cada sistema SPE de polímeros impressos molecularmente vai ser específico para um analito só, para um só toxicante que eu esteja buscando, ou para um grupo muito parecido de moléculas. Assim como nas técnicas de extração líquida, aqui nas técnicas de extração em fase sólida, nós também vamos ter variações da técnica. Essas variações são feitas para tentar melhorar alguma característica da técnica original. Seja aumentar sua versatilidade, aumentar sua especificidade, aumentar a robustez, a reprodutibilidade, ou muitas vezes apenas adequar a amostras que têm volumes muito diferentes, volumes muito maiores ou volumes muito menores. Essa que você está vendo é uma técnica de extração por dispersão da matriz em fase sólida. Aqui, a amostra ela é colocada em um tubo e, em seguida, nós fazemos a adição de um material adsorvente que está ligado a uma partícula magnética. Esse material vai ser agitado, o material adsorvente vai entrar em contato com o analito e vai ser capaz de retê-lo. E, em seguida, você coloca esse tubo na presença de um ímã. Como o material adsorvente está ligado a uma matriz de um metal magnética, ela vai ser atraída por esse ímã. O líquido, né, a amostra vai ser vertida, vai ser desprezada, e em seguida eu vou ter o meu analito retido no ímã. Eu vou adicionar um agente dessorvente, né, para fazer essa dessorção, essa separação do meu analito, da minha matriz de adsorção, e em seguida essa minha amostra contendo o analito separado da minha amostra original vai ser transferida para os recipientes onde vão acontecer as técnicas analíticas. Além disso, uma característica muito interessante da SPE é a possibilidade de você fazer a automação do processo. Essa figura mostra um equipamento muito simples de automação da SPE. Então, nessa região você adiciona a amostra e aqui embaixo eu vou ter cartuchos de SPE. Então, o equipamento ele vai ser responsável por pipetar o volume de amostra, transferi-lo para a região adsorvente e fazer todo o processo automatizado. Isso faz com que não haja necessidade de um funcionário fazendo isso manualmente, que eu consiga analisar um volume maior de amostras por vez e também que esse processo de extração aconteça de uma forma muito mais reprodutível, porque não vai haver uma variação tão grande dos volumes pipetados, do tempo e da velocidade de agitação e, consequentemente, da eficiência daquele processo de extração. Assim como na extração líquida, na extração em fase sólida também existe a sua forma em microescala, que é o que a gente chama de microextração em fase sólida, ou SPME. Gente, SPME é uma técnica muito importante para análises toxicológicas, porque ela está associada a uma grande quantidade de análises de fármacos, análise de toxinas em alimentos, análise de drogas de abuso. Ela é muito comumente utilizada. Tá? Então, como mostrado aqui, ela é uma técnica de extração em fase sólida em escala micro, né, em escala reduzida. É uma técnica não exaustiva e, basicamente, ela consiste de uma seringa modificada contendo a minha matriz adsorvente. Ela não passa de uma
de um sistema em que eu tenho uma seringa inserida numa amostra e essa seringa ela tem um material adsorvente na agulha. Então a agulha ela é revestida por um material adsorvente. Essa é uma técnica muito conhecida por ser uma técnica também de química verde, né? Lembrando que a química verde se refere às técnicas que não consomem um grande volume de reagentes químicos e que não geram um lixo muito grande para o meio ambiente. Com essa técnica, eu consigo fazer a extração tanto de amostras líquidas quanto de vapores, coisa que a extração líquida tem dificuldade, né? Não é muito fácil fazer a extração de vapores lá no líquido, porque a extração acontece em fase líquida. Então eu preciso, na verdade, evitar que o meu analito esteja se volatilizando lá, porque senão eu não consigo fazer uma boa extração. Aqui não, a técnica consegue ser poderosa o suficiente para extrair tanto analitos que estejam na fase líquida quanto na fase gasosa. E além disso, é uma técnica que eu consigo associar com outras técnicas também de extração. Uma delas é a nossa próxima técnica, que é o heat space. Tá? Um pouquinho mais sobre isso já já. Para que a gente entenda como funciona um sistema de microextração em fase sólida, é importante que a gente entenda como funciona essa agulha modificada que eu falei. Então, basicamente, ela vai ser uma agulha modificada com um êmbolo fixo, esse êmbolo não se move, tá? E na ponta dessa seringa, tá aqui a agulha. A agulha, na verdade, ela não é uma agulha propriamente dita. Ela é uma fibra de sílica fundida recoberta por um agente adsorvente. Esse agente pode ser a própria sílica, pode ser a alumina, pode ser os polímeros adsorventes dos quais a gente falou, tá? Então, basicamente, eu vou colocar essa fibra, tá? Que seria a agulha dessa seringa, em contato com a minha amostra ou com a fase em vapor da minha amostra, para que as substâncias que estejam naquele ambiente possam ter a chance de ser absorvidas na minha agulha. Depois eu tiro a agulha de dentro da amostra e coloco ela em um outro local. Eu posso colocar ela em um recipiente onde vai ser liberado o analito, recuperado o analito, ou muitas vezes eu posso essa agulha colocar diretamente dentro de um equipamento de análise cromatográfica, como é o caso do cromatógrafo gasoso. Então é uma vantagem muito grande, porque ela pode, em determinadas situações, cortar alguns caminhos. Eu posso simplificar o processo simplesmente por utilizar a técnica de microextração em fase sólida.